Eu não sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Jesus. Paulo era discípulo de Cristo. Quando Paulo diz, me siga, me observe, ele diz isso a Timóteo e a muitos outros, porque não havia o ensino de Jesus para Timóteo ler. Não havia evangelho, não havia Novo Testamento, não havia palavra apostólica escrita o suficiente, bastante para eles terem referências de como proceder, de como caminhar, mas eu tenho um privilégio infinitamente maior do que o de Epafrodito, de Epáfras, de Barnabé. Eu tenho, de Timóteo, de Tito. Eu sou um privilegiado. Eu tenho 4 evangelhos que me contam a história e os ensinos de Jesus, e tenho ensinos apostólicos em epístolas e cartas, que são tentativas apostólicas de educar as igrejas, as comunidades do primeiro século, enquanto não havia evangelho, enquanto não havia parâmetro. O evangelho que eles ensinavam era todo de memória, era oral, não era escrito. Eles tinham o Velho Testamento, mas o Velho Testamento não é a palavra de Jesus. Tem palavra de Jesus no Velho Testamento, tem palavras conforme o ensino de Jesus, conforme o paradigma de Jesus, conforme o modelo de Jesus, ou conforme profecias que falavam acerca de Jesus. Mas o Velho Testamento, conquanto contenha princípios do Evangelho, ele não é o Evangelho, ele tem muita coisa nele que é anti-evangelho, que ficou obsoleto, que ficou para trás, é aquém. E, por outro lado, eu carrego no coração esse privilégio de poder, há tantos anos, ler os 4 evangelhos, absorver o Espírito de Jesus de tal modo que, frequentemente, o sentimento que eu tenho é de que eu fui um contemporâneo dele. De tanto que eu leio e releio e li cultura judaica do primeiro século, como era o mundo de Jesus dentro do território de Israel, fora do território de Israel, no ambiente romano, no ambiente greco-romano, eu me sinto quase que um contemporâneo, como se eu tivesse vivido também naquele tempo, de tanto que eu me interessei em absorver essas percepções e conhecimentos. Eu falo sem dúvida. Tudo que eu falo, baseado no que eu sei. E o que eu sei e que me dá essa garantia vem, sobretudo, desses 4 evangelhos, que naqueles dias não existiam, eles foram sendo escritos depois. Jesus, de acordo com Joaquim Jeremias, que é um mestre inglês já falecido e era um especialista em costumes do primeiro século, tem alguém especialistas em costumes do primeiro século, ele sabia que Jesus falava aramaico, ele mesmo era um especialista em aramaico, ele se deu ao trabalho de traduzir várias parábolas de Jesus do Novo Testamento grego para o aramaico que Jesus falava, e verificou que em aramaico essas palavras e parábolas soavam com rima. Eram literatura de cordel, como eu falei outro dia. Elas tinham sonoridade de rima, o que fazia com que as pessoas ouvissem e não esquecessem nunca mais. Ela virava uma espécie de escritura na memória, porque a poesia tem essa capacidade de fazer a memorização se tornar infinitamente mais fácil. É como música, que você aprendeu a letra, frequentemente não esquece nunca mais, até anos depois. Interessante Jesus ter falado em aramaico e frequentemente construído as suas parábolas com rima, porque isso facilitou a repetição e a precisão
do ensino durante muito tempo, até que o primeiro evangelho foi escrito, o evangelho de Marcos, depois o de Mateus, depois o de Lucas, depois o de João. Enquanto isso, o primeiro texto que a gente tem no Novo Testamento que foi escrito foi a carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses. Não havia nem o evangelho de Marcos ainda. Então, tudo tinha que ser dito e falado de memória, para que as pessoas guardassem. Eu tenho esse privilégio de ter isso escrito, que me facilitou a memorização infinitamente mais. E eu estava dizendo, é por causa disso que Paulo recomendava, me olhe, me veja, me observe e me siga. Porque era a única referência que aquelas pessoas tinham de alguém totalmente comprometido com o desejo de encarnar o que ele tinha aprendido sobre o Evangelho de Jesus, era Paulo. Ali em Éfeso, em Corinto, em Tessalônica, na Galácia. A gente vê na carta aos Gálatas que às vezes nem Pedro servia para ser esse exemplo. Às vezes nem Barnabé, que entrava em estado de dissimulação, de engano, de diplomacia com os judeus contra a radicalidade do evangelho. Mas Paulo disse, eu, no que depender de mim, até onde eu compreendi, eu entendi, eu não vou abrir mão de nada. Vocês são a minha coroa e a minha glória, e o meu compromisso de ensinar pura e simplesmente o Evangelho de Jesus, tal qual eu aprendi, me coloca numa situação única. Mas agora eu posso dizer para você, você tem um Novo Testamento. Leia, absorva, deixe-o tornar-se carne, memória. Eu li, por exemplo, hoje em dia eu tenho muito menos livros, mas eu já tive 8.000 livros, mais ou menos, eu dei para um monte de seminaristas. Quando eu era tutor de muitos seminaristas que chegavam na minha biblioteca, ai meu Deus, o senhor tem isso? E eu tinha às vezes 2, eu dava um para alguém, ou outras vezes eu já tinha absorvido aquilo ali, eu dava para alguém que ia ter dificuldade de achar. No curso dos anos, eu fui reduzindo. Depois eu dei a maior parte dos meus livros para a biblioteca da Fábrica de Esperança. Eu devo ter ficado, para mim, com uns 2 ou 3 mil livros, que depois, nessas viagens para lá e para cá, nos últimos 25 anos, eu acabei deixando alguns em alguns lugares ou doando para pessoas que eu já nem me lembro mais. Hoje eu tenho aqui comigo não tantos. Acho que se somar o que eu tenho aqui com os que eu tenho ali dentro, hoje em dia deve dar uns 1.000 livros. E desses 1.000 eu devo ter lido, dos que estão aqui, pelo menos uns 800. E dos que eu deixei por aí, eu li milhares de outros. Teve um tempo, houve períodos da vida que eu lia 40, 50, 60 mil páginas por ano de textos novos, livros novos, especialmente no tempo que eu viajava horas e horas e horas de avião e ficava em aeroportos. Eu consumi muitas dezenas de livros e de textos. Graças a Deus a minha memória é boa. Eu tenho a referência de praticamente tudo que eu li guardado na minha mente, na minha memória. Mas tudo que eu tenho aqui, e como eu disse, a maior parte do que eu tenho aqui eu li, mas eu troco tudo que eu tenho aqui, desde sempre, pela absorção simples do que entrou em mim em jejuns, em orações, pelas madrugadas, em leituras altas na floresta. Quantas vezes eu me internava na floresta, nos sítios, na Amazônia ou em outros lugares, ou ficava sozinho em regiões remotas do mundo, às vezes no Marrocos, outras vezes em Israel, outras vezes em Portugal, sem ninguém, e com a escritura sendo lida,
E eu repetia para mim mesmo, ela foi tomando conta de mim, me possuindo, me impregnando, se celularizando dentro de mim, porque eu sei que tudo aquilo que foi escrito é útil, mas é o que eu tenho em Jesus, mais do que eu tenho na Bíblia, é o que eu tenho nos evangelhos sobre Jesus, que me dão um filtro absoluto de compreensão, tanto quanto é aqui que eu tenho a chave absoluta para abrir todas as portas da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. E eu não troco essa compreensão aqui dos evangelhos por todas as milhões de coisas que eu já li na vida, porque eu tenho sido salvo de muita loucura, tolice, idiotice e falsa ciência, falsa filosofia, falsa teologia, bem escritos, bem argumentados, mas que não partem da premissa de Jesus, portanto, não concluem com a lógica final de Jesus. Fui salvo de milhares de coisas, porque desde cedo o Evangelho se tornou para mim a chave que abre a porta das compreensões e também se transformou no filtro a partir do qual eu deixo todas as desnecessidades fora. O que é aquém nem entra, o que é além não fica.